Esse é o Podbus 64. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é Bus. É Bus porque a gente é do busão. Eu sou o Alex e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com muita honra que eu recebo mais uma profissional da Itinerol, Desirê, responsável pelo recursos humanos, a moça do RH. Está há 7 meses lá reiniciando, né, o processo de recursos humanos na Itinerol. E conta pra gente como é que você foi parar na Itinerol. Desirê, seja bem-vinda. Obrigada. Fui parar na Itinerol através de um processo seletivo. Na época eu estava trabalhando em uma outra empresa. Abri o processo seletivo para a vaga de analista de recursos humanos. Fiz todo o processo, né? O que eu não esperava era falar diretamente com o dono, na época. Falei diretamente com o Marcos e aí acho que uma semana depois eu recebi o aprovada, né? E dei início aí à minha trajetória na Itinerol. Trajetória na Itinerol. Ô, Desirê, conta pra gente um pouco. Eu queria aproveitar esse mês das mulheres, né? Então, deixar um abraço, parabéns a todas as mulheres dos recursos humanos das empresas de transporte. Via de regra, são mulheres que estão nos recursos humanos das empresas de transporte, tem alguns homens, claro, mas conta pra gente então, como antes de entrar na Itinerol, o que você fez? Você pensava em trabalhar com ônibus? Já teve alguma experiência com transporte? Ou como que foi? Você estudou? O que você estudou? Conta um pouquinho sobre a sua jornada antes de entrar na Itinerol. Tá bom, eu comecei com 14 anos, na verdade, né, naquela época podia. 14 para 15 anos, na área de recursos humanos, trabalhei numa multinacional em Jundiaí, muito bem conhecida. E aí, naquela época, eu não tinha muita noção, né, então, na época, inclusive, eu queria fazer engenharia química, porque, eu tenho tios dessa área, e então não pensava. Então, como foi o meu primeiro emprego na área de recursos humanos quando eu passei, eu já caí diretamente na área de RH. E aí lá eu fui me desenvolvendo, tive bastante dificuldades, na verdade, no começo, porque na época era tudo muito novo, né, então eu comecei muito nova e era tudo muito difícil, né, então hoje a gente tem uma flexibilidade melhor, mas antes não tinha, né, eu tenho 30 anos, então há 15 anos atrás era tudo um pouquinho mais difícil. E aí lá dentro dessa empresa, eu comecei a passar dentro de todos os setores, né, voltado na área de recursos humanos. Então eu passei pelo setor de benefícios, RH, até na recepção. E aí meu último setor foi a área jurídica, que eu gosto, tenho um carinho muito grande. E lá me despertou realmente o interesse de ficar na área de RH. Na época, eu tinha muitas mulheres que trabalhavam comigo e que eram formadas em psicologia. E eu pensava, né, ou direito ou psicologia. E aí acabei indo para a área da psicologia, me formei, não atuo na clínica, né, mas gosto muito, né, eu gosto muito de fazer principalmente leituras, eu faço muita leitura, comento bastante com a Gabi sobre a leitura do ambiente em si. Eu fico quietinha lá no meu canto, mas acabo analisando muitas coisas e que não faço às vezes nem por propósito mesmo, às vezes a gente tá aqui, a gente já vai olhando, vai É um ócio analisando. do ofício mesmo, da profissão. Exato, exato. E gosto muito, pretendo daqui a alguns anos ir pra área clínica, porque daí a gente já vai aposentando e tudo mais, mas agora não. E aí, caí na área de RH e fiquei. Então desde os meus 14 estou. Antes de entrar na Itinerol, eu trabalhava numa empresa, o ramo era diferente, né, e eu não ficava só na área de RH, então eu aplicava treinamento, desenvolvimento, cuidava toda a parte de treinamento e desenvolvimento da empresa. Legal. E aí quando eu vim pra Itinerol, o escopo da vaga era um pouquinho diferente, né, era um pouquinho mais amplo. Bem amplo. Bem Como amplo. tudo lá. Como Sempre tudo. Uhum. bastante amplo. E aí fiquei, estou. Ó, então me fala uma coisa, eu vou aproveitar, porque a gente se encontra lá na empresa pelo menos uma vez por semana,
Que tipo de leitura você já fez do consultor aqui, do Alex? Ah, pode? Pode falar a verdade. O Marcos me pergunta muito isso, principalmente às vezes quando eu vou na sala dele. Eu fico muito quieta, às vezes, no meu canto ali, trabalhando, enfim, mas, eh, o que eu vejo do consultor Alex, tá? Então as leituras que eu faço. É uma pessoa extremamente inteligente, Maravilha. tá? Eh, Tô fazendo uma previsão. É. Extremamente inteligente. Não vejo você uma pessoa, vou falar um povão, né, Tá, você é muito introspectivo, porque você também faz análise do ambiente. sim. Então, o que eu vejo é que todas as vezes que você chega no ambiente, você faz a leitura para você ir se encaixando, até você se sentir confortável e Diferente deslanchar. daqui, porque aqui é o Exato. meu ambiente, né, Sim, aqui é muito mais fácil, muito mais simples. sim. Bom, é uma leitura boa. Os defeitos ela vai deixar para um próximo episódio, tá? Isso, Ela vai pode ser. falar: "Ah, coisa". Agora que ia chegar nessa parte. Agora, no final do episódio, acompanha nosso podcast aqui até o final, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui se você está acompanhando essa saga do mês de março, de todas as mulheres do transporte que já passaram por aqui, e aí no final ela vai falar a parte ruim da leitura que ela fez do consultor aqui. Tá Isso é para bom, segurar o pessoal até o final do vídeo, entendeu? combinado. Então vamos lá, chegou na Itinerol com uma amplitude, né, de responsabilidades ali, tratando direto com o dono, está quase para um ano aí desenvolvendo esse trabalho. Parece que teoricamente é pouco tempo, mas já viu muita coisa acontecer Muita coisa. lá. E hoje na sua rotina, depois eu quero voltar um pouco nessa questão dos recursos humanos, do transporte como um todo, de uma parte mais emocional até, para a gente bater um papo. Mas vamos entender agora, nessa sua jornada até aqui na Itinerol, esse tempo que você está lá, que você tem feito junto com os recursos humanos lá, com as pessoas que tem lá? Olha, eu vou ser bem sincera, né, logo quando eu entrei ali, ainda estava tudo não muito desorganizado, mas estava confuso Sim, teoricamente, né. inclusive era um momento de mudança de Exato, várias peças ali, né, várias exato. pessoas, né, não Tinha pode. pessoas entrando de férias, pessoas saindo, enfim. Então foi uma reestruturação. Então eu cheguei lá, eu brinco que eu cheguei no fogo, né, então a gente estava tentando entender, onde na verdade nós estávamos ali. Então, foi um processo que eu, Desirê, teoricamente, não consegui olhar para o colaborador. Então, se você perguntasse, a gente já estava apagando fogo. Entrega de cesta, entrega de cesta, entrega de olerite, vamos lá. Atualização de toda a documentação para um cadastro novo do sistema. Exato, exato. Mas, assim, o cuidado com o profissional em si, nós não estávamos nesse nicho ainda, né. Tinha o cuidado do contato, né, mas não da forma com que está hoje, né. Hoje mudou muito, né, então, hoje nós temos a supervisão, que é da Gabi, hoje o time, na verdade, né, que nós estamos ali, ele afunilou e está mais agradável, principalmente na hora de se trabalhar, porque a gente se conversa muito, e hoje a gente Desirê, a Liv, enfim, a gente consegue olhar para o colaborador de uma forma diferente, né. Então, inclusive por pequenos detalhes, né, às vezes um uniforme, né, que já foi um ganho aí, um café da manhã que agora Maravilhoso, eu tem. adoro chegar lá e chegar no horário, porque tem que chegar Tem no horário para horário. tomar o café. E tomar o café da manhã com a galera. E tem hora que eu encontro motoristas tomando café, tem hora que eu encontro os mecânicos, tem hora que eu encontro o pessoal do administrativo, da operação, do Isso. almoxerifado. Todos os profissionais ali vão se revezando e tomando esse belo café da manhã. E aí foi um ganho, na verdade, foi um espaço que nós fomos criando também, porque não é só as ideias que surgem na nossa cabeça, a gente precisa também de uma aprovação e também sempre foi o desejo do Marcos, né, o presidente, voltar. Eu acho que há alguns anos atrás já teve o café, mas parou por algum motivo, e aí ele sempre voltava com isso: "Olha, o café". E eu lembro que nessa do café, acho que foi uma semana que ele falou: "Bom, acho que e aí, vai sair o café?". Então eu corri atrás de uma padaria, comprar leite, enfim, deixar tudo organizado para no dia 2 de fevereiro
ter lá o café e tá funcionando muito bem. Gosto muito porque ele acaba indo até mais cedo, né, o pessoal comenta, enfim. Tá sendo um sucesso, nós não estamos fazendo somente numa garagem, nós ampliamos para Cabreúva também, então é bem legal. E assim, até onde nós estamos acompanhando, o pessoal está gostando. Que maravilha. Ô, Desirê, eu converso, né, com alguns profissionais de recursos humanos das empresas e tal, e essa questão do canal também gera um conteúdo, gera críticas também, que Uhum. normal, faz parte. E eu vejo que existe uma insatisfação muito grande no nosso mercado. Lá não estamos falando da Itinerol, estamos Sim, falando do mercado, né? Do motorista que, quando ele tem uma jornada longa, ele acha que trabalha muito. Quando ele tem uma jornada curta, ele acha que trabalha pouco e não ganha uma hora extra. Eu estou tentando buscar o equilíbrio com grandes profissionais, inclusive, de entender, né? Porque parece que eu estou aqui só jogando conversa fora, mas eu estou tentando aprender e equilibrar. sim. A experiência da profissional do RH, com uma sucessora, com um administrativo, com um motorista motoristas que estiveram aqui, e eu vou tentando fazer a leitura, não sendo profissional da área, mas fazendo uma leitura de que caminho que o nosso setor está trilhando. Que você percebe hoje de comportamento dos profissionais? Quando eles chegam lá com pedidos, eles têm pedidos relacionados a uma folga, a uma hora, a um benefício, alguma coisa? Como está esse comportamento hoje? Aí depois eu vou falar como que eu estou enxergando o comportamento do pessoal no mercado. É, primeiro que, né, eu acho que os profissionais, principalmente na área do transporte, cada vez mais, eu não sei o que está acontecendo com os motoristas, estão sumindo, estão aposentando, mas os motoristas que ainda estão na ativa reclamam muito, né. Hoje nós estamos vendo que existe um movimento, né, principalmente político, por conta daquela escala, enfim, da 6x1, enfim. E aí eu acredito que os profissionais, eles entendem que hoje, o trabalho é de segunda a sexta-feira, né, e que eu não posso esticar um pouco mais, eu preciso ter o lazer, né, porque hoje, como recursos humanos, né, então as pessoas, os motoristas em si, eles procuram estar com a família, né. Eu acho que antigamente não era isso, trabalhei numa empresa de transporte, mas era de carreta, então os Tá. motoristas, as pegadas eram muito longas, de 60, 90 dias e tá tudo bem, né. Hoje não, hoje eles não querem mais essas pegadas longas, né. Eles querem ter o tempo com a família, eles querem ter a folga, e se eu trabalhar, obviamente, ser pago a hora extra, mas os profissionais em si, eu acho que eles estão reclamando sim, mas também pelo fato da gente não ter tantos profissionais no mercado, né, então eu É. acho que, o mercado está ficando escasso de profissionais e aí existe uma demanda, né, e essa demanda às vezes a gente acaba passando por um funcionário que está ali e não querem, simplesmente não querem, né. Você sabe que no início o nosso canal fez 4 anos, né, recentemente, e num dos primeiros episódios eu contei que eu estava conversando com um empresário 4 anos atrás, e eu falei para ele, eu já estou sentindo uma escassez de profissionais no nosso setor. E ele falou: Alex, você tá maluco, agora você está ganhando de internet, você está maluco. E não é isso, já vem acontecendo e não é de hoje. Principalmente na grande transporte de passageiros urbano, por exemplo, com a saída do cobrador, porque veio a bilhete eletrônico, não tem Uhum. mais tanto dinheiro, aí o cobrador é o que virava motorista, agora não tem um cobrador para fazer motorista. Recebi recente agora profissionais, 2 profissionais da Bahia, teve um que eu gravei dentro do ônibus em movimento, um podcast especial dos motoristas, e agora recente recebi um baiano que veio de Salvador para cá, para trabalhar aqui, e um alagoano que veio de Maceió para cá, para trabalhar numa empresa aqui em São Paulo, eles estão nos últimos episódios aí. Essa empresa aqui próxima, ela foi buscar mais de 100 profissionais fora do estado, né, justamente por essa questão. Eu acho que tem a questão da política, Uhum. né, da história do 6x1. Aliás, falando em 6x1, se você quiser fazer um curso sobre gestão de operação, gestão de manutenção e gestão de escala, eu explico 100% do custo, da qualidade, da produtividade e tudo que é relacionado à escala 6x1. Vou dizer que não é tão simples como os políticos falam. Exato. Poderia se aplicar uma escala de 5x2? Poderia, tem um custo, a gente só precisa saber qual é. Não é simples assim, aperta o botão, 5x1 vira
4x3 tá tudo Exato. certo, né. Ou vira, sei lá, 1 por 7, que é o que os políticos fazem, né, trabalham um dia e Isso. 6 eles matam o outro. Bom, mas não vamos entrar nessa polêmica. Eu vejo que essa mudança do comportamento do profissional, tô há 32 anos no setor, né, eu até brinco que antes o cara ele não precisava, perdão, antes ele não tinha essa necessidade de estar com a família, de cuidar da saúde física, da saúde mental, ele só queria fazer hora extra. A gente falava muito aqui em tabelão. Tabelão é o nome popular por uma jornada de 18 horas que Uhum. motoristas faziam todo dia. Eu fazia tabelão quando fiscal, eu tinha cabelo ainda, né, mas eu fazia tabelão das 5 da manhã à meia-noite, uma semana inteira. Trabalhava dobrado no ponto e estava tudo bem. Hoje em dia está diferente, o mundo mudou, por consequências profissionais, as pessoas Exato. mudaram, né. Eu vejo motoristas pensando hoje em cuidar da família, pensando em cuidar principalmente da saúde física e da saúde mental, que depois eu acho que é um ponto que a gente vai deixar um pouco mais para frente para a gente falar. Realmente está complexo encontrar esse profissional e tratar ele de forma digna, né, humanizada, e manter esses profissionais, né. Mas é um trabalho que a gente vai ter que continuar unindo forças, né, dos profissionais, como é o seu caso lá no RH, com a cabeça do empresário, entendendo esse movimento, com as opiniões que às vezes servem dos consultores, às vezes também não Sim. servem, né. Eu acho que o caminho é esse. Me fala uma coisa, manda um abraço para as mulheres, né. É o último episódio das mulheres do transporte, todo ano tem mulheres do transporte no canal Pode Bus 64. Manda um recadinho aí, vai, para a mulherada lá que trabalha contigo lá na Itineral. Bom, para as mulheres da Itinerol, né, das parceiras que estão ali todos os dias, um mês recheado, né, um feliz Dia das Mulheres, um mês, né, das mulheres. É é muito bom ter essa representatividade, né, de mulheres, a gente sabe o quanto foi difícil chegar, mas é muito bom ter parceiras e mulheres à frente, né, de um setor, de uma empresa, e é o que acontece hoje, principalmente na Itinerol. Beijo. Beijão, beijo a todas as mulheres da Itineral. Mais uma vez, passaram algumas da Itineral aqui, né, passou Gabi, passou Lívia, agora Desirê, e vou deixar o convite, depois você vai armar para trazer outras mulheres de lá. Combinado. Eu queria, sabe o que, chamar as mulheres que fazem a higienização dos carros, que eu acho que é legal. Eu não, ainda não veio, não esteve aqui ainda. Já teve empresas que prometeu, aí não conseguiu, tal, e a gente está tentando agendar com todos os profissionais. Faltam poucas funções. Eu acho que é o pessoal da limpeza eu chamo desde o início, mas ainda não conseguiu a folga, ou o horário, ou a distância. Tem gente que quer muito, mas é muito longo. Depois a gente vai acertar para ver se a gente traz mais mulheres aqui para mostrar não só os valores das mulheres, mas os valores também, dessa nova itineral que a gente vê hoje aí rodando com toda a força que tem no nosso setor. Uma outra abordagem, né, Desirê, que eu sempre faço com os recursos humanos, e até eu tive uma psicóloga nos primeiros episódios aqui, e a gente já falava disso já. E não é só do motorista não, acho que o ser humano mudou, né. Eu, com essa experiência no ônibus, eu digo, e já falei várias vezes aqui, que o motorista lá 30 anos atrás, eles não tinham mal súbito dirigindo o ônibus, né, eles sofriam um infarto, um mal súbito, e até vinha a falecer, mas nunca era no volante. O que que mudou, na sua opinião, que hoje os motoristas estão, eu não sei se você vai poder dar a sua visão aí, que a gente não precisa ter 100% de razão em nada do que a gente fala aqui também. Sim. Mas por que que hoje os motoristas não conseguem nem terminar uma viagem para poder ter o problema? Porque antes ele não era comum. Hoje eles estão infartando, eles estão tendo mal súbito, e até problemas de comportamento dirigindo. O que que você acha que aconteceu com aquele motorista de 30 anos atrás para o de agora? Mudou-se muito, né, eh, lá atrás eu acho que eu acredito, né, que era uma questão de sobrevivência, né, então e uma qualidade, você queria ter e trabalhar, então a maioria dos motoristas não pensavam muito em, eu vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro, mas eu vou comprar minha casa, vou comprar um carro e ok. E lá se fazia assim um acompanhamento, não como hoje.
Hoje mudou muitas coisas, porque eles são cobrados e a maioria das pessoas elas não gostam de ser cobrados. Mudou-se os tempos, né, umas semanas anteriores eu fui numa reunião para falar sobre a NR1, que que está aí para ser implantada nas empresas, né, a gente tem um prazo aí de 60 dias quase 60, 90 dias, sobre a questão não só comportamental, mas a questão psicológica, que é aqui, né, que adoeceu aqui, adoeceu o resto. Então eu acho que hoje as pessoas não têm mais o controle emocional, né, então antes talvez lá atrás existia acredito que um parâmetro, eu vou ter, para depois eu Eu vou me exatamente, organizar me e organizar para ok. depois eu descansar. Exatamente. Hoje as pessoas elas não se organizam aqui, né, elas não procuram ajuda. Então, teoricamente, as pessoas vão adoecendo, ou eu não falo, eu adoeço, eu não procuro um médico especialista, eu vou adoecer. Então hoje a maioria dos casos que tem, né, principalmente eu cheguei a ter um funcionário numa outra empresa que infelizmente faleceu no volante, né, teve um mal súbito, e assim, ele trabalhava incansavelmente, isso há uns 10 anos atrás, Sim. né. Mas hoje as pessoas, eu acredito que seja mais o emocional mesmo, né, as pessoas, não cuidam do emocional lá atrás, a Desirê, mas lá atrás as pessoas não cuidavam. Eu acho que tinha um jogo de cintura, eu acho que as pessoas tinham um jogo de cintura, né, para lidar com algumas situações. Hoje não mais, hoje, existe uma cobrança, você precisa entregar, as pessoas não sabem lidar com isso, então elas invertem, né, e aí começam a adoecer, elas não falam, né, a taxa de pessoas afastadas é muito grande, eu acho que em Então, qualquer empresa é muito alta, então uma coisa vai puxando a outra, eu né. tenho um histórico de afastamento de algumas empresas, várias empresas eu tenho acesso a dados, né, e eu Uhum. uso esses dados, óbvio que com toda a confidencialidade, mas eu uso para chegar em conclusões que eu tiro. Então, o que eu vou lá e falo lá para o nosso presidente lá, não é eu tirei do nada, eu vou acompanhando e vou falo: "Pô, eu tenho como buscar essa informação". E uma taxa de afastamento, numa média de algumas empresas, dezenas de empresas, tá, estava perto de 20% Sim. do quadro afastado, com isso na média, mas eu tinha empresa que tinha 40% do quadro afastado. E hoje em dia, nos últimos anos, problemas emocionais. Não é de hoje, eu tô falando há 4 anos atrás, antes do canal começar, já existia esse movimento. Eu acho que é mais ou menos, para fazer um paralelo, é mais ou menos como o meu pai falava e eu via os mais antigos falando: "Ó, tem que trabalhar para aposentar". Hoje não se fala mais isso, porque sabe que, você tem que trabalhar e você tem que resolver sua vida antes Exato. de aposentar, porque Aham. depois que aposentar vai ser muito difícil, né. Eu acho que é uma mudança, né, eu acho que tem relação. Sim. Alguma coisa. Agora, um comportamento que eu gosto de falar aqui, e ele é psicológico, voltado aos nossos motoristas, o motorista de antigamente ele era muito namorador. Os de hoje, além de estar preocupado com a folga, também estão preocupados com a família, com a saúde física, mental, e também não estão namorando, não tem mais 10 namoradas, né. Não, isso é engraçado, muito engraçado. Na empresa que eu trabalhava de carreta, eu tinha muito problema, muito, muito, muito problema. O motorista era casado, saía daqui, ia lá para o Paraná, no meio do caminho tinha umas 4, 5 namoradas. Aí a esposa descobria, ligava no telefone da RH, era um auê. Hoje não, hoje os motoristas eu acho que eles estão um pouco mais tranquilos, não Mais sei. tranquilos, né. Eu também acho, tenho recebido bons motoristas, assim, como pessoas, os caras de família, os últimos motoristas que vieram aqui, todos vieram acompanhados da esposa. A esposa ficou aqui nos bastidores Muito ali, no bom. no camarote que a gente fala. Ali eu vejo esse movimento diferente, mas antigamente eu tenho até uma camiseta na loja do canal, que é "No pé de cabra", que pé de cabra é um nome popular Os para não. as namoradas Uhum. dos motoristas que andam no urbano. No fretamento não, só se for a passageira mesmo, né. No É, fretamento é sempre o mesmo. E às vezes acontece. Qual que é a orientação que os motoristas têm para se comportar como um profissional? Porque, assim, é um trabalho muito difícil ser motorista de ônibus. Hoje o motorista que vai iniciar lá, que passa, bate um papo lá com a Desirê, que faz ali uma integração, quais são as recomendações, assim, mais voltadas ao comportamento que eles recebem hoje? então, o motorista ele
teoricamente, é a porta de entrada da empresa, né, que vai receber os novos passageiros. Então, não existe um mal em você cumprimentar, eu acho que ser cordial é muito bom, né. É Bom necessário. dia, boa tarde, boa noite, né. Mas, né, a gente sabe que existem as exceções, né, que acaba indo para um outro caminho, né. Então, eu acho que o principal bate-papo é eles serem cordiais, saber acolher o passageiro também, em qualquer tipo de demanda, acionar o próprio gestor, né, até porque eles estão ali com o crachá, com o uniforme da empresa, então, querendo ou não, não é só o nome estampado ali no ônibus, né, é um peso muito grande, né, porque a empresa ela é conhecida, então qualquer falha que tiver, a gente sabe que em algum momento vai estourar ou em algum grupo a gente sabe que vai Sabe? receber Na uma verdade, eu vou mensagem. aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o Marcos Lorente, e para todos os profissionais que já estiveram aqui, ou fazendo curso, ou no podcast, e todos que a gente se vê lá semanalmente. Mas um abraço para o Marco Lorente. Mas ele tem uma fiscalização que é diferente, né, que acontece lá, que antes da informação chegar até para o gestor, já chegou uma foto, um vídeo, uma imagem para ele. Ele é muito Exa conhecido na cidade, os ônibus deles estão rodando ali, pela, pela grande região ali, e hora ou outra, e ele compartilha comigo, às vezes, uma foto de alguém que falou: "Ô, seu ônibus está aqui, seu motorista está ali". Que recomendação o RH hoje daria para os motoristas que vão assistir a gente? Que está uniformizado, que está com um crachá e que pensa em ir num bar, numa festa, num forró, pode, né, o motorista pode estar com o crachá dele, com o uniforme, aprontando, não? Não, não pode. E é o que eu sempre falo, né, às vezes até eu mesmo que vou sair para almoçar, enfim, a partir do momento que eu entro no tô saindo da empresa, entro no meu carro, já tiro o crachá, até porque é a minha identificação, então qualquer lugar que eu vá entrar, as pessoas vão falar: "Opa, trabalha na Itinerol, o nome é tal, é do RH", um exemplo. Sim. Então para os motoristas a gente sempre pede, né, terminou a linha, foi para casa, tira o uniforme, coloca uma jaqueta, porque a gente sabe que existe as exceções e aí vai querer parar num barzinho, Imagina, tem o fazer uma direito dele, compra. inclusive. Isso, Tem o sim, direito, eu acho maravilhoso o cara falar: "Ó, já fiz a minha exatamente. jornada, tá tudo certo, só vou trabalhar amanhã, vou tomar minha cerveja". Ótimo, só tem que tirar o crachá, Tirar o para não crachá, ninguém falar: exato. "O motorista da Itineral tomando uma". Exatamente, exatamente. Até eu, quando vou no Itineral, porque eu vou junto com o Edu, que aí o Edu volta a dirigir, fala: "Para ali que eu vou tomar uma cerveja no caminho", que a gente pega muito trânsito. Achou distante o trajeto aí, não? Bom, falaram 4 horas e meia, mas assim, depois a gente estava conversando no carro, acho que 2 É, para ir, 2 para voltar, no né, horário que você veio, tá veio tranquilo. tranquila, Às vezes tranquila. demora o dobro. Sim. Demora o próprio Marcos já pegou bem mais trânsito nesse trajeto, ó. Bom, 8 meses, quase um ano de Itineral. A Itineral passa por uma reestruturação, eu estava conversando com as meninas aqui nos outros episódios, de uma reestruturação administrativa, de processo, de tecnologia, e como você disse, chegou ali com fogo alto, ali pegando fogo em todos os setores e tal. Que você enxerga que o RH ainda precisa, que você está nos seus planos aí de estruturação por esse ano lá do RH da Itineral? Olha, esse contato maior, eu acho que não só com o colaborador, mas eu acho que com toda a gestão, eu acho que a gestão ela precisa, assim, de um contato maior, né, porque obviamente que é uma empresa, ela é familiar, mas a gente tem excelentes gestores ali dentro, e mas eu acho que a gente precisa desmificar, né, algumas coisas. E eu acho que a própria gestão, né, não a minha supervisora de administrativo ali, mas eu acredito que um gestor de manutenção está mais um pouco mais próximo para a gente poder trabalhar junto, né, Maravilhoso porque, isso. ali nós falamos de motoristas, mas não existe só os motoristas ali, né, existe os mecânicos, existe os funileiros, existe os lavadores de veículos, então assim, acho que a gestão está mais próxima e o RH está mais próximo da gestão. Ó, eu tive uma conversa recente com a minha esposa, que vai nos encontrar daqui a pouco, a hora que a gente terminar aqui, ela vai nos encontrar para a gente almoçar, inclusive, e eu estava conversando com ela. Ela esteve numa empresa ontem, né, que é um parceiro nosso, cliente nosso,
e ela falou que tem uma sala e que está nessa sala todos os gestores juntos, ou de operação, de manutenção, de administração, comercial, todos os gestores estão frente a frente. Porque a gente entende, aí eu falei, mas me caiu uma ficha a hora que ela falou, eu falei: "Mas isso é maravilhoso", porque eu vejo, não lá na Itinerol, mas lá acontece também, eu vejo no nosso mercado, e eu já falei isso aqui, existe uma rixa entre o gestor de manutenção e de operação, que é Uhum. pauta, é corte, Uhum. é polêmico aqui no nosso canal. Eu criei o curso de gestão de manutenção após o de operação e fiz questão que tivesse operação no curso de manutenção e manutenção no curso de operação para fazer esse embate. Mas como uma experiência legal de mostrar, pô, as empresas que os caras trabalham em prol do mesmo itinerário, da mesma viagem, o resultado é muito melhor, né. E eu falei: "Puta, que sacada legal isso, cara, isso ia resolver o problema de muita empresa, se todos os gestores", porque os caras não se conversam, Não. estão ali, óbvio, tem os funcionários, tem as demandas, tem ocorrências, mas eu acho que é uma coisa pra gente pensar e Eu sugerir, acho. inclusive, porque se você falou agora, eu estava nesse, ela vai te confirmar, minha esposa, eu estava nesse papo com ela hoje de manhã, antes de vir pra cá, que fala: "Puxa vida, a gente devia fazer isso sugerir, pelo menos, que façam isso na empresa, de aproximar os líderes das, Exato. porque senão fica um Uhum. telefone sem fio, e tal". E Exatamente. agora você acabou de validar a ideia, É, pensou sinergia. inteligente, que maravilha, eu acho que é um bom projeto para a gente sugerir. Sim, sim. Hoje essa comunicação dos setores, eu acho que é dinâmica, né, do transporte, como sempre foi, a manutenção que precisa do carro, para fazer uma manutenção preventiva, a operação que teve alguma falha ou que tem um cliente novo para atender, que precisa do carro também, gera aquele conflito, né, o carro é um investimento muito grande, né, Exato. para o empresário, é um investimento grande que você não pode colocar na mão de qualquer um para dirigir também, até porque o carro, sei lá, vamos falar de uma frota nova, mas nova tem 1.000.000, custa na média um ônibus, vamos pegar todos que a gente já viu, na média 1.000.000. Tem ônibus de 100, 200, Sim. 300, de 5.000.000. Na média 1.000.000, aí você pega um profissional para dirigir esse equipamento de 1.000.000 e põe mais 64 pessoas lá dentro, que aí não tem como mensurar o valor dessas vidas, Exato. né. Então eu acho que o trabalho dos recursos humanos é importantíssimo, a NR1 agora vem com a parte, essa abordagem psicológica, e vai precisar ter um suporte. Eh, Como que é essa questão? Você acha, inicia já essa NR1, você acha, não? Então, inicia já, porque nós temos um prazo, né, e aí, querendo ou não, eh, vai ter fiscalização. Eu até estava comentando na clínica que eu fui, né, que é uma parceira nossa, sobre isso, ela até comentou: "Desirê, mas você acha que vai ter fiscalização?" Eu falei: "Sim, porque é governo, né". Então, querendo ou não, o INSS falou: "Ó, parou, a conta eu vou jogar para a empresa e se a empresa não cuidar, a gente vai fiscalizar, e se não tiver dentro do padrão, multa". Então, obviamente, quando a gente fala de multa, valores, dinheiro, a empresa já levanta uma orelhinha, fala: "Opa, aqui não". Então, eu acho que a NR1 ela vai vir mais para fortalecer, na verdade, mas eu acho que vai ser um trabalho de formiguinha e que isso vai precisar ser fiscalizado. Por quê? Nem tudo que é proposto tem começo, meio e fim. Às vezes só começa, né. Estamos no Brasil, né, Exato. estamos no Brasil, então E depois acabou. Mas, como vai mexer no bolso do governo, eu acredito que eles acredito, tá, que vai ter uma fiscalização pesada. Então as empresas, eu acho que elas precisam estar já, eh, se reestruturando para que isso não aconteça. E o pior, tá, que eu estava comentando é que a minha empresa pode ser que esteja tudo ok, mas se eu tiver rixa com a empresa do lado, eu posso muito bem denunciar, que é isso que vai acontecer hoje, né. Daqui a alguns dias é isso que vai acontecer. E aí, vem uma fiscalização, é um perigo. multa. E assim sucessivamente, né. Então, existe as rixas das empresas, porque querendo ou não, é o mundo do negócio, Sim, não, eles são né, concorrentes. mas a gente precisa estar tudo ok, né. Vai demorar um pouquinho, né, começa em maio agora, nós já começamos a desenhar ali e tudo mais,
Mas já tem que estar tudo certo, porque depois de maio, a qualquer momento, uma fiscalização pode bater ali, e se não tiver nada em ordem, Vai ter aí problema. multa, né. Multa é um dos maiores problemas da empresa, que é um dinheiro que não volta, né, um Exatamente. dinheiro por Exato. uma falha, né, e a gente vai estar acompanhando de perto, espero estar na Sim. Intinerail também acompanhando de perto e acompanhando outras empresas do mercado para a gente também ver esse movimento e depois voltar aqui para trazer mais informações sobre isso. A gente sabe que se existir esse interesse de alavancar uma receita com essas multas, aí a fiscalização fica pesada. Uhum. Mas a gente espera que se não tivesse tantos profissionais com problemas, o governo não ia chegar nisso. Eu acho que isso ca me parece que é pelo volume de afastamento, por problemas emocionais, falou: "Pô, vamos fazer uma prevenção", que parece uma coisa que é legal, né. Não é, eles estão querendo É, fazer uma poderia cobrança, até, sugerir para as empresas um programa, um né, programa. de acompanhamento, mas a NR1 ela vem junto, ela vai casar junto com o PGR, com a LTCAT, enfim, vai ser um conjunto ali, né, então vai casar uma coisa com a outra. Então o governo, obviamente que ele levantou o braço e falou: "Ó, espera aí, tá vendo muitos afastamentos, por quê?". Então teve empresas, né, que começou a entender, teve muitos afastamentos, e aí ou entendeu por conta da gestão, né, então hoje é até muito delicado, até a forma da gente cobrar o profissional, a gente tem que falar: "Opa, espera aí, deixa eu ver como que eu vou falar com Isso essa é uma pauta pessoa". importantíssima. Exato. Eu tenho, na minha abordagem como consultor, as meninas da Itineral que estiveram aqui falam: "Pô, o Alex era mais sério e tal, você fez a sua leitura", mas você sabe que hoje eu tenho uma preocupação muito grande com uma comunicação que para mim, com esse tempo que eu tenho de carreira no ônibus, para mim eu sempre fui muito seco, muito direto, eu estava ali tratando o problema. E eu só enxergava que o problema era um problema, eu não estava enxergando se era com a pessoa A, B ou C, se era homem ou mulher, ou se era mais velho ou mais novo, eu estava tratando o problema. Então vamos ser duro com o problema? Vamos direto no problema. Hoje, Hoje muitas vezes eu não consigo ser duro com o problema. O que está acontecendo, Desirê? exato. Hoje as pessoas não conseguem, né, a emoção, o emocional das pessoas estão muito abalados, né, então a forma com que você fala com o outro é muito complicada, né, então você tem que ter luvas, né, então você tem que pegar o profissional e falar: "Olha, então", né, até para aplicar uma advertência mesmo, né, dependendo da forma com que se é aplicada a advertência, o profissional pode entender que foi um assédio. E aí? É, e aí, na maioria das vezes, hoje qualquer coisa está virando assédio. A gente que está no Exatamente. mercado, que tem, eu tenho falado isso com gestores mais tradicionais, né, e eu tenho me policiado também nessa comunicação, de deixar um pouco mais leve, porque senão mas é um risco, né, porque agora tudo virou assédio moral. Exato. Tudo aí às vezes não é a pessoa que está te assediando, é você que não está bem emocionalmente. Mas a gente também não pode julgar, a gente tem que tentar jogar o jogo, como diz nosso amigo Marx, vamos jogar o jogo do jeito que ele tem que ser Exato. jogado, né, e se é uma tendência do nosso setor ou do mundo, a gente tem que jogar da melhor forma possível. Agora uma coisa que impacta também que eu vejo, o Desirê, não vou nem usar o Itineral como exemplo, porque eu não tenho esse exemplo de lá, mas em empresas que têm uma população muito grande de motoristas, existe um problema financeiro hoje também, que ele não vem só do baixo salário, ele vem do comportamento financeiro da pessoa também, né, diferente dos antigos que queria estava ali juntando para comprar a casa, pra comprar o Uhum. carro, ou até para garantir a sua aposentadoria de alguma forma. Existe uma popularização e não é de hoje, é desde a época que eu era fiscal, há 30 anos atrás, de jogos de azar. Ou seja, todos os pontos que eu trabalhei, e eu trabalhei pelo menos em 50 pontos de ônibus aqui uma grande cidade aqui, nas 3 cidades aqui. Pelo menos em 50 pontos diferentes. Todos os pontos tinham uma máquina de jogo de azar. E hoje a máquina de jogo de azar veio Celular. para o celular dos caras, e alguns caras estão se perdendo nisso também. No recursos humanos, quando o cara tá ali com algum problema, você consegue ler, falar: "Esse cara, ele tá com um problema emocional, mas tem um financeiro aí que tá impactando", porque com estudos, principalmente de acidente, de causas de acidente, a gente começou a chegar que os caras estavam com problema financeiro. Vocês conseguem ler isso lá? Já teve alguma experiência? Consegue ver o mercado hoje usando esses jogos de azar, eles prejudicando lá na frente? Ah, sim, inclusive
né. Recentemente passamos por isso, né. Tem até uma história de uma pessoa que, teoricamente, a gente não sabia do histórico nem, né, era um motorista ok, comum, e aí, investigando no bate-papo mesmo, né, foi falado algumas coisas, mas, a princípio não deu, na primeira no bate-papo ali, não deu as claras que seria isso, né. Tá. Mas depois, né, comendo pela beirada, descobrimos que sim, né, e hoje é o que mais tem, né. Eu acho que se você for no horário de almoço, principalmente, né, vou citar a Itineral, porque é a empresa que eu trabalho hoje, mas no horário de almoço tem essa linha dos motoristas, se você der uma passada ali, você vai ver que existe os que O jogam. tigrinho tá rodando. Exatamente. Mas aí agora a gente tem um outro ponto que é o lado bom. Tem algumas salas dessas que tá rodando o TikTok do Pode Bolso, que aí é a É parte boa, boa. né. Eles xingam pra cacete a gente. Mas tá bom, faz parte. Pode xingar que também é bom. Ô Desirê, deixa o recado então, primeiro para as mulheres. A gente já tá chegando próximo do final da nossa viagem. É uma viagem curta, são muitas viagens mais curtas agora. Deixa um recado para as mulheres primeiro, da Itineral mais uma vez, e aí depois eu quero saber um pouquinho da vida pessoal da Desirê. Fora da Itineral, o que que a Desirê faz da vida dela? Vamos lá, mais um beijo para as mulheres, vai. Tá bom, um beijo para as mulheres meninas da Itinerol, principalmente para as minhas companheiras ali, que é a Gabi e a Lívia, que estão comigo todos os dias. Muito obrigada por estarem comigo, né, e terem me acolhido muito bem. Acho que esse é o papel, acho que fundamental, principalmente para quem está iniciando, e não só para as mulheres, né. Eu acho que para todo mundo que está ali no dia a dia, mais especial para as mulheres. Um beijo para todas e um feliz Dia das Mulheres. E é isso. Que maravilha, que maravilha. Me fala um pouco então, antes da gente terminar. Tá bom, a Tá. Desirê tem a sua jornada lá na Itineral, a Itineral tem um fluxo grande de processos, de novos clientes, de problemas, como toda empresa Uhum, tem, e de muitas soluções também. Você chegou, estava pegando fogo, esse fogo já apagou um pouco, né? uhum. Abaixou a chama lá das mudanças que estavam acontecendo ali na administração e estava acontecendo na manutenção e na operação, tudo ao mesmo tempo. E agora, a Desirê tira o crachazinho dela e vai embora para casa. Qual que é o seu hobby? O que que você curte fazer? Como que você recupera as energias ou restaura as energias emocionais, físicas e Bom, eu não sei se você já ouviu falar, mas eu sou casada e eu sou apaixonada pelo meu marido, deixa o beijo pro marido. Como é o nome do marido? Pedro Henrique. Nessa câmera aqui. Beijo Um pro um beijão, um beijão. Eu sou apaixonada pelo Pedro. Fazem 3 anos que nós estamos juntos. Nós somos bem parceiros, assim, bem parceiros. Quando eu tiro o crachá, assim, a minha maior alegria, não tenho filhos ainda, mas a minha maior alegria é sair dali, eu receber um áudio ou uma ligação dele, sabendo que a gente tá chegando em casa no mesmo horário, próximo, enfim, que eu vou chegar em casa. E o nosso maior hobby, eu gosto muito de viajar, de conhecer outras cidades. Eu trabalhei numa empresa que eu viajava bastante, então eu não era casada na época, então eu sou muito curiosa por conhecer outras cidades. E eu lembro que todo final de ano eu sempre faço uma lista, né, da onde eu quero conhecer, enfim. E esse ano a gente fez a nossa lista colocando lá lugares pra gente poder conhecer, e aí esse mês que tá quase finalizando aí, nós fomos pra Serra Negra. Nós já tínhamos ido, mas foi em família e, assim, a gente não Ah, aproveitou direito, né. E aí nós fizemos um percurso totalmente diferente, mais foi muito romântico, vamos dizer. exato. Paramos Legal. no meio da estrada, comemos um pastel, tomamos um caldo de cana, então foi muito gostoso. Então eu amo voltar para minha casa, amo muito, assim, gosto do meu lar, gosto de família também. Saio, mas saio muito com meu esposo, né, vou visitar minha mãe, meus pais, minha sogra, mas eu gosto muito da minha casa, do meu lar, então a minha maior alegria eu falo que é voltar pra casa e encontrar ele. Hoje somente ele,
Mas futuramente eu quero sim chegar em casa e falar: "Olha, eu tô indo encontrar meus filhos", que é o nosso Maravilha. maior sonho. Que Deus abençoe. Que Amém. Deus abençoe. Ô Pedro, deixa um comentário, vai. Ela fez aqui, deixou uma declaração de amor para você. Você não pode passar, acabar esse vídeo sem deixar um like, deixar um comentário e compartilhar para a família inteira. Falar aqui, ó, minha esposa estava lá e deixou uma declaração de amor. Mas você vai ter que responder no comentário também, hein? Eu chamando a atenção. Abraço, Pedro. Eu queria agradecer, então, em primeiro, Marco Lorente, por ter liberado, né, vocês para virem aqui e ter essa experiência com a gente no Podbuzz. Ele esteve por aqui. Eu chamei ele de volta. Ele disse que queria voltar, mas ele está acumulando alguns outros assuntos ali, eu acho. Está sempre com muitos assuntos, né, na cabeça. Deve voltar em breve. Então, obrigado ao Marcos por ter liberado Desirê aqui para vir bater esse papo rápido, ter essa experiência com a gente. Obrigado você pela presença, por ter vindo e me disse o que que você achou dessa experiência do podcast. Eu Já tá gostei. acabando. Eu gostei. E na verdade, assim, ó, minha mão manteve o tempo todo cruzada, eh, suando. Acho que eu fico um pouco nervosa, principalmente que acho que é a primeira experiência, eu nunca vi num podcast, nunca falei assim, nunca fui gravada desse jeitinho. Mas eu acho que depois, no bate-papo, assim, na conversa ela vai fluindo, né, e acho que a gente vai ficando um pouco mais à vontade. Eu gostei sim, gostei, muito obrigada pelo convite. E é Agradeço. isso. Eu que agradeço. Então, tem mais alguém para deixar um beijo nessa câmera aqui, da Hum. família, alguém que vai te cobrar, falar: "Ô, Desirê", alguma amiga falou: "Você foi lá, nem mandou um beijo para mim", e tal, tem dessas Não, cobranças. acho que um beijão para o meu sogro, para o meu pai, né, que acho que são os maiores fãs, e para o meu irmãozinho Davi, que também é meu fã. Que é isso. Que maravilha, que Deus abençoe, que venham crianças para isso é maravilhoso, é Quero, viu. maravilhoso. A gente vai ficar torcendo aqui que venha o mais rápido possível. E que Deus continue abençoando você e sua família. Faça novos passeios, longos passeios também, que continue com essa sua tranquilidade. Eu acho que a sua tranquilidade equilibra o contagiro da galera lá, porque as que tiveram por aqui é tudo batendo contagiro no vermelho, né? Então você chegou para equilibrar, né? Essa pressão, essa frequência que tem frenética lá, é um equilíbrio com qualificação psicológica, inclusive, a pessoa humanizada que está aí pensando sempre no bem-estar de todo mundo, sempre muito calma. Eu não vi a Desirê Não, acho que saindo fora do dia fora da nenhuma vez. casinha, só acho que você vai me ver chorando só, às vezes eu falo ali, mas acho que não, acho que, eu acho que também vai da questão da maturidade mesmo, do tempo, acho que tudo são fases, né, então às vezes no começo você fala: "Ah não, vamos". Depois o tempo vai passando, acho que as prioridades, né, tem coisa que você fala: "Ó, é relevante, beleza, vou sentar, vou conversar". Tem coisa que você fala: "Ai, deixa passar e depois a gente conversa quando tiver mais tempo". Porque não adianta, na hora do fogo ali, se você for falar, Vai dar problema. vai dar problema, então Tá aí, é gente. isso. Você que é do RH, que o RH fala gritando, né? Tem que ser como a Desirê. Essa tranquilidade, no dia a dia, essa tranquilidade, isso traz confiança e paz para os profissionais aí que estão, né, passando por dificuldades, seja ela financeira, seja para reclamar de salário, que eles vão reclamar. Tudo que eu faço aqui, os caras reclamam de salário, reclamam de folga e de salário. Deixa eles reclamar enquanto eles estão reclamando. A gente está buscando o melhor, óbvio, Exato, sempre com as empresas, mas também, se for dar atenção para todo mundo tá reclamando só, vamos dar atenção para quem está querendo fazer melhor, exato. né? Se o governo contribuísse com a gente, com as empresas, daria para dar um salário melhor, né? Ou você que motorista de ônibus hoje, que no Brasil tem um salário médio de R$ 2.500, se não fosse, se a empresa não sofresse tanta carga sobre a mão de obra, você podia estar ganhando 5 ou Uhum, 6 ou exato. 6.400 para chegar perto do 64. Infelizmente, assim, a gente tem que ir administrando, né, mudando. Se está fazendo mal, é melhor parar e buscar outra coisa. Você que está querendo começar, tem carreira no setor de transportes. Só esse mês aqui recebemos mulheres do transporte, 2 motoristas, líder de administração, responsável do departamento pessoal, e sucessora, e está aqui Desirê agora, do RH também, nessa tranquilidade. E é isso. Podemos encerrar nossa viagem aqui no Podbus. Sim, senhor. Obrigado mais uma vez pela presença. Abraço a todos do Itineral. Léo, nosso abraço para a família também. Deixa o tchau lá.
E eu não posso deixar de dizer que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Tchau! Tesla, mecatrônica, inovação, confiança e tecnologia para o seu transporte. A revolução da manutenção e reparos de módulos de injeção eletrônica da frota diesel, incluindo o sistema de SCR, que é com Arla 32, reparo de painéis de instrumentos e recuperação de catalisadores. Para as marcas, grandes marcas, né, para as maiores marcas aí, Volvo, Scania, Mercedes, MAN, Cummins e MWM. Acesse o site na descrição também e libera a sua frota que está parada aí por problema de falha eletrônica. Além do reparo dos módulos eletrônicos, a Tesla também comercializa chicotes, conectores eletrônicos, filtro Arla e trava antifurto para diversos módulos. A gente sabe que existe um movimento muito ruim aí de roubo e furto de módulos e a Tesla vem aí com uma trava antifurto para a gente tentar inibir na melhor maneira possível o problema que a gente tem no nosso setor. Esse é o Pod Bus 64.